Vamos lá, primeiro médio, fazer os exercícios conceituais e contextualizados do capítulo 7. Começando o exercício 1. Seja ABCD um paralelogramo cujos lados AB e BC medem, respectivamente, 5 e raiz de 10. Prolongando o lado AB até o ponto P, obtém-se o triângulo APD, cujo ângulo APD é congruente ao ângulo ACB. Então, esses dois ângulos são iguais. Conforme a figura a seguir. Então, a medida AP vale. Vamos ver. Aqui eu tenho um paralelogramo. Se eu tenho um paralelogramo, gente, esses dois lados são iguais. Então, aqui eu tenho raiz de 10. Estou olhando a figura preta, tá? Não olhem a vermelha, tá? Só aqui. Eu tenho um paralelogramo. Aqui é 5, então aqui em cima também é 5. O que a gente tem? Aqui é a diagonal. Se é a diagonal, eu tinha duas retas paralelas. Eu posso falar que esses dois ângulos são alternos internos. Aqui eu vou ter o ângulo, vou colocar assim. Aqui eu vou ter raiz de 10, tem o mesmo ângulo, logo esses dois ângulos a gente pode afirmar que são iguais. Então eu vou ter AA. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, o que a gente pode fazer? Quem está na frente de dois risquinhos? X. Quem está na frente de dois risquinhos? Raiz de 10. Quem está na frente de um risquinho? Raiz de 10. Quem está na frente de um risquinho? 5. X vai ser igual a raiz de 10 vezes raiz de 10, 10 sobre 5, x igual a 2. Alternativa B. Exercício 2. Na figura, sabe-se que o ângulo EAD e DEA são iguais. Determine a medida do segmento C e D. Gente, vamos ver tudo que ele me deu, vamos anotar para a gente poder entender o que está acontecendo no exercício. Aqui eu tenho o lado B e o lado A, tá? Ele me deu que EAD, esse ângulo, e DEA, esse ângulo, são iguais. No momento que ele afirma que eu tenho dois ângulos iguais num triângulo, ele está afirmando que esse triângulo é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais. O lado oposto a esse ângulo, não sei quanto vale, vou pôr x, e o lado oposto a esse ângulo que vale x. Então, é o que eu sei daí. O que mais que a gente pode saber? Vamos lá. Essas retas, ele me deu que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui 90 e aqui 90. Sendo assim, eu sei que essas duas retas, elas são paralelas. Segmento transversal. Eu posso dizer que esse ângulo e esse são iguais. Por quê? Alternos internos, tá? As duas retas paralelas, uma reta transversal. Então, esse ângulo aqui e esse são iguais. O que ele está pedindo? O segmento CD. Vou chamar de Y, tá? Porque aqui eu já coloquei que ali era X. Dá até pra gente mudar isso. O que a gente tem ainda? Vocês estão vendo esse triângulo retângulo? Ele é um triângulo retângulo 3, 4. Opa! 3, 4, então esse lado vale 5. É o famoso triângulo 3, 4 e 5. Então, eu já vou até alterar aqui, ó.
Não vou mais trabalhar com isso. Quanto vale esse pedacinho? Ele vale 5 menos x. Não sei quanto vale x, mas ele é 5 menos x. E agora? Vamos resolver isso. Vamos lá. Quem está na frente? Está na frente do ângulo de 90 graus no triângulo grande. 5. Quem está na frente do ângulo de 90 graus no triângulo pequeno aqui, ó? 5 menos x. Quem está na frente do ângulo vermelhinho aqui? 3. Quem está na frente do ângulo vermelhinho aqui no pequeno? X. Multiplicando em cruz. 5x igual 15 menos 3x. Aqui vai dar 8x. Vamos nós. Então, gente, aqui continuando. 5 mais 5x mais 3x igual a 15. 8x igual a 15. X igual a 15 sobre 8. Eu nem vou fazer a divisão porque ele quer saber o segmento CD. O segmento CD vai ser 5 menos x. Então, vai ser 5 menos 15 oitavos. Isso aqui vai ficar 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 5, 40. Menos 15. Então, meu segmento CD vai ser igual a 25 sobre 8. Ele tem alternativa? Não, se ele não tem alternativa, vocês podem deixar na forma de fração, sem nenhum problema. Exercício 3. O retângulo DEFG está inscrito no triângulo isósceles ABC, como na figura. Ele já me deu os valores. Aqui eu tenho 8 e 8, 12 e 12. Ele quer saber a altura do triângulo ABC e ele me deu que essa base é 15. Tá. O que a gente tem? Vamos lá. Primeira coisa. Esse triângulo, ele é semelhante ao triângulo ABC. Por quê? Tem os ângulos, o ângulo C, ele é congruente. Esse ângulo, como essas retas são paralelas, esses ângulos também são congruentes, tá? Então, um dentro do outro, gente, retas paralelas, congruência de triângulos. Tá, vamos lá. Qual é a base do triângulo pequeno? 8. Qual é a base do triângulo grande? 15. Qual é a altura do triângulo pequeno? Aqui, ele me dá que essa altura é 12. Tudo é x, que é o que ele quer saber. Então, esse pedacinho vai ser x menos 12. Então, x menos 12 sobre x, que é a altura do grande. Aqui a gente vai ter 8x igual a 15x menos 15 vezes 12 vai dar 180. Passo para cá, vamos lá, 180 para cá, 15 menos 8, 7x. X vai ser igual a 180 dividido por 7. Como ele também não tem alternativa, pode ficar na forma de fração. Exercício 4, a figura tem as seguintes características. O ângulo E é reto, o ângulo RE, então, tem 90 graus. O segmento da reta AE é paralelo a BD, então significa que também é reto aqui. Os segmentos AE vale 5, o segmento BD vale 4 e o segmento DE vale 3. O segmento AC é o que ele quer saber.
Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Esses dois triângulos são semelhantes. Tá, pela semelhança de triângulos, vou chamar aqui de Y. Eu vou ter a base desse, do grande, 5, a base do pequeno, 4. Eu vou ter o lado do grande, Y mais 3. Eu vou ter o lado do pequeno, Y. Daqui eu vou tirar 5Y é igual a 4Y mais 12. Y vai ser igual a 12. Unidades, a gente está trabalhando, não, sem unidade. Aqui vale 12. Gente, aqui eu não vou por semelhança, eu vou por teorema de Pitágoras. Olha o que a gente tem. Eu estou tendo esse triângulo retângulo, onde aqui vale 5, aqui vale 12 mais 3 vale 15, e eu quero saber esse lado. Então, eu quero saber a hipotenusa. X ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 225 mais 25. X vai ser raiz quadrada de 250. É claro que eu vou olhar, mas não tem. Por quê? Tem que tirar de tenais. Vamos lá, vamos decompor isso. Gente, 250 é 25 vezes 10. Qual a raiz de 25? 5. 5 raiz de 10. Fechou? Alternativa E. Essa é uma saída que a gente tem para decomposição para facilitar, tá? Quando vocês tiverem 490 e lembrarem 49 vezes 10, raiz de 49, 7. Então, é 7 raiz de 10. Isso facilita muito na hora de um vestibular ou de um Enem, que eu preciso ter as contas um pouco mais rápidas. Então, até eu fazer a decomposição demora. Então, quando eu consigo associar essa decomposição, facilita para mim. Continuando os conceituais ainda, exercício 5. Exercício do Enem, um exercício bacana esse aqui, tá? Em um canteiro de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar a se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios, isso é importante, os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Então, gente, M, N e P são pontos médios, tá? A região demarcada pelas estacas A, B, M, N deveria ser a calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Tá, então vamos lá pensar dentro de semelhança de triângulos. A gente tem que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNC, tá? Então, aí a gente já tem uma definição, ângulos de 90 graus, um dentro do outro. Tá? O que a gente sabe? Que MC é metade de BC. E a gente sabe que NC é metade de AC. Daqui a gente já vai tirar que a nossa constante, tá, da semelhança, a nossa razão de semelhança, vale 1/2. Porém, a gente não está falando dos triângulos, dos lados, a gente está falando de área. Quando a gente envolve área,
eu tenho que elevar essa constante ao quadrado. Então, eu vou ter que a minha constante por ser área vai ser 1 sobre 4. Então, a gente pode afirmar o quê? Que o triângulo ABC, ele é 4 vezes maior que o triângulo MNC. Mas, afinal, não é isso que eu quero. Eu quero esse pedaço. O que vai ser esse pedaço? Esse pedaço vai ser o triângulo ABC menos o triângulo MNC. Como é que eu posso escrever o triângulo ABC? 4 vezes o triângulo MNC. Ou seja, a área que eu estou querendo vai ser 3 vezes o triângulo MNC. A região demarcada, a área a ser calçada, corresponde ao triplo da área do triângulo MNC. Alternativa E. Nesse exercício, gente, duas coisas que são importantes. A primeira, quando a gente acha essa constante, basicamente ela está sendo trabalhada em todos os exercícios, mas ela nem aparece que ela está ali no meio da minha transformação. Mas quando eu estou falando em área, eu tenho que lembrar sempre que essa constante ela está ao quadrado, tá? Porque na parte da área eu tenho que elevar. Então, isso aqui, ó, é que vai resolver o exercício, tá? Que é quando eu percebo que o triângulo é 4 vezes maior.